Olá pessoal, somos do grupo do História em Quadrinhos do segundo B. Hoje falaremos um pouco sobre os movimentos sociais do século XIX. Os principais movimentos sociais que se destacaram foi o anarquismo, criado com os ideais de Pierre Joseph Proudhon, e o comunismo, criado a partir dos ideais de Karl Marx. Agora explicarei um pouco o anarquismo. O anarquismo foi uma teoria e formulação de prática política, nascida na Rússia em 1868, que, em favor da liberdade individual, repudiava toda forma de autoridade. O seu criador foi o político francês Pierre Joseph Proudhon. Ele criticava severamente a presença do Estado nas organizações políticas e a aquisição da propriedade privada. Para ele, a propriedade privada, símbolo maior do capitalismo, era o maior motivo dos problemas humanos, e o Estado era apenas um aparato repressor criado para controlar a vida das pessoas e mantê-las presas à lógica capitalista. Dessa forma, o anarquismo tem como principal característica a supressão total do Estado, a eliminação do capitalismo e o fim da propriedade privada. O anarquismo surgiu como resposta ao capitalismo, que criava um sistema extremamente desigual na Europa, ocasionando a possibilidade de acúmulo de bens por uma pequena parcela da população e a miséria para uma maioria. Assim como o socialismo, o anarquismo surgiu a partir das observações das desigualdades e das percepções das camadas economicamente excluídas. Alguns teóricos anarquistas se destacaram, como William Godwin, Harry David Thoreau, Lev Tolstói e Emma Goldman. O anarquismo se baseia em alguns fundamentos, sendo eles a liberdade, a autonomia dos indivíduos, a propriedade coletiva, a autogestão como forma de governo, autodisciplina e responsabilidade, educação libertária e uma sociedade que vivesse em harmonia e solidariedade. O anarquismo já foi aplicado em alguns países, como Itália, China, Brasil, França, Espanha, Inglaterra e Rússia. Dessa forma, concluímos que o anarquismo esteve presente em diversas nações, mas não se desenvolveu por completo, visto que os apoiadores dessa corrente política, que normalmente era a classe proletariada, foram duramente reprimidos pelo Estado. Bom, agora eu vou falar sobre o comunismo. O comunismo é uma teoria econômica e social que defende a abolição da posse de propriedade privada ou de capital, além também de promover uma sociedade igualitária, em que sejam abolidos classes sociais e Estado. Isso porque o comunismo parte de um pressuposto de que a desigualdade social acarreta inúmeros problemas para a sociedade, podendo se desdobrar em miséria, violência e guerra. O comunismo é baseado em dois principais filósofos, Karl Marx e Friedrich Engels, e na obra Manifesto do Partido Comunista, em que consideram o comunismo uma luta entre a classe proletariada e a burguesa. Dessa forma, o comunismo defende o fim da propriedade privada, o fim das classes sociais, o fim do Estado e a igualdade entre as pessoas, onde todos viveriam em uma sociedade igualitária. Há uma grande confusão entre comunismo e capitalismo. Apesar de serem conceitos semelhantes, não são sinônimos. Na teoria estabelecida pelo filósofo Karl Marx, o socialismo seria uma etapa até se chegar ao comunismo. No socialismo, é visado o controle dos estados sobre a produção e a distribuição dos bens até não precisar mais de um poder central, eliminando o Estado de uma vez por todas. Logo, o comunismo seria um governo comum de todos. Existem diversos tipos de comunismo, como o anarcocomunismo, que defende a abolição do capitalismo e da propriedade privada, assim como a existência do Estado. O que diferencia esse tipo de comunismo dos outros? Essa teoria se opõe a qualquer tipo de hierarquia, poder político ou dominação, de acordo com a Anarchist Federation. O sistema de produção para qualquer grupo voluntário é controlado pelos seus participantes ao invés de um poder extremo. O anarcocomunismo também pode ser chamado de comunismo anarquista ou libertário. Também temos o comunismo primitivo. Marx propôs a teoria de que o estágio inicial da produção econômica era, na verdade, uma forma primitiva do comunismo. Isso aconteceu na sociedade antiga caçadora-coletadora, na qual a propriedade pertencia à comunidade, devido ao fato de não existir propriedade privada ou classes sociais. O resultado do trabalho era partilhado por todos. Outro tipo de comunismo é o igualitário. Essa tipologia se refere ao estado anterior ao pensamento marxista, indo até a origem do pensamento comunista e mais próximo da utopia. Eles estão intimamente relacionados à teoria do socialismo utópico.
Comunismo utópico é uma evolução de tipologia anteriormente escrita com o desenvolvimento do mundo capitalista e o surgimento da Revolução Industrial. Os utópicos pensadores comunistas chegaram a conclusões ideológicas próximas do puro igualitarismo de bens e meios de produção, anulando a propriedade privada, ou seja, um tipo de sociedade absolutamente livre de exploração e das desigualdades sociais. O comunismo se baseia em algumas características como a abolição da propriedade privada, tudo pertence a todos e é distribuído de acordo com as necessidades, coletivização dos meios da produção, indústrias, máquinas, tecnologia, etc. Coletivização da produção, não há mercadorias, apenas produtos que não são vendidos, mas distribuídos de acordo com a necessidade de cada pessoa. Fim da luta de classes, não há um antagonismo entre uma classe dominante e uma classe explorada. Sociedade sem classes, sem a circulação de capital, não há lucro e nem acumulação. Por isso, não há distinção de estatutos. Extinção do Estado. Após o período de organização e educação dos cidadãos, o Estado perde sua função e a coletividade passa a ser uma autorregulada. Internacionalismo. O sistema necessita de uma adesão internacional que dê conta das diferentes capacidades de produção. Com a ausência do Estado, as fronteiras também perdem o seu sentido e deixam de existir. Alguns países passaram pelo processo de comunismo, como Rússia, Espanha, Ucrânia, Alemanha, França, Irlanda, Polônia, Geórgia e Colômbia. Mas, atualmente, os únicos países que ainda adquirem comunismo como forma de poder são China, Vietnã, Cuba, Laos e a Coreia do Norte.